Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o professor Rafael Luz. Estamos no nosso terceiro encontro da disciplina Panorama das Cartas Gerais. Hoje trabalharemos mais duas das 8 cartas que estão sendo contempladas nessa disciplina. Na primeira aula, trabalhamos a carta aos Hebreus. Na segunda aula, trabalhamos a carta de Tiago e a carta de Primeira de Pedro. E hoje, nesse terceiro encontro, trabalharemos as cartas, a segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Olhando então agora especificamente para a carta de Pedro, quero que você então agora pegue a sua Bíblia, abra ela na segunda epístola do apóstolo Pedro e vamos então a uma imersão nesse texto, trabalhando nesse encontro questões introdutórias, relacionadas à composição desta carta, onde trabalharemos a ideia de autoria, datação, destinatário e os temas principais que são tratados nesta carta. Quando então pensamos nas questões relacionadas à autoria desta carta, algumas pessoas têm apresentado 3 argumentos contrários à autoria petrina dessa carta. Ou seja, 3 argumentos têm sido apresentados para negar, a autoria de Pedro, o apóstolo, desta carta. Quais são esses argumentos? O primeiro argumento é o argumento do estilo literário. E o que isso significa dizer? Significa dizer que os autores observaram uma diferença estilística significativa entre a primeira e a segunda carta de Pedro, levando então ao entendimento desses de que esta carta, em função da diferença estilística existente nela, em relação à primeira carta, provavelmente tenha sido escrita não pelo apóstolo Pedro, mas por um discípulo dele, depois da sua morte. Ok? Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento diz respeito ao uso de linguagem e conteúdo teológico diferente. Então, alguns estudiosos argumentam que a linguagem e os conceitos usados na carta parecem refletir uma época posterior ao período ou à vida do apóstolo Pedro, e aí, por isso, eles vão dizer que esta carta não pode ser fruto da mão, ou da mentalidade do apóstolo Pedro. E o terceiro argumento contrário à autoria petrina diz respeito às controvérsias, da igreja primitiva. Então, na verdade, alguns pais da igreja, como Eusébio e como Orígenes, por exemplo, expressaram dúvidas sobre a autoria de Pedro. Muito embora a carta tenha sido amplamente aceita posteriormente, mas esses são alguns dos argumentos utilizados para se negar a autoria petrina desta carta. E aí, então, Carson e Moore, na obra que a gente está utilizando como referencial teórico para exposição de nossa disciplina, eles exploram essa complexa questão, destacando que a carta é atribuída pelo apóstolo Paulo apóstolo Pedro, desde as suas origens. E aí eles apresentam 3 argumentos favoráveis à autoria de Pedro. Quais são esses argumentos? O primeiro argumento diz respeito ao testemunho interno da carta. Então, quando a gente abre a carta de 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 1, o autor da carta se identifica da seguinte maneira: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor se qualifica e se identifica como Simão Pedro. O segundo argumento favorável é o argumento do testemunho ocular. Então, o autor da carta, em algumas passagens, especificamente, por exemplo, no capítulo 1 e no versículo 16 ao 18, ele afirma ter testemunhado
a transfiguração de Cristo, no Monte da Transfiguração, evento narrado nos Evangelhos, por exemplo. Então, e esse evento, as únicas 3 pessoas que estavam naquele episódio, segundo os evangelistas, era Pedro, Tiago e João. Então, por essa razão, dado o conhecimento, né, desse fato, o testemunho ocular, né, como é uma evidência forte e que mostra, né, a favor da autoria petrina. E o terceiro ponto, né, a favor é o estilo pessoal. Então, alguns defendem, como nós vimos, que há uma diferença estilística em relação à primeira carta. E isso se explica, né, de acordo com Carson, Mu e outros teóricos, com a utilização de diferentes amanuenses. Se lembram que na primeira aula nós falamos que era natural, era normal, né, a figura de um escritor profissional de cartas, chamado amanuense ou escriba? Então, algumas pessoas vão dizer que a primeira carta, como ela foi escrita, né, com auxílio de Silvano, né, essa segunda carta, possivelmente o apóstolo Pedro ou escreveu ele mesmo a carta, ou ele utilizou-se de um outro amanuense, né, com um estilo pessoal próprio, que então justificaria essas diferenças estilísticas entre uma carta e outra. Bom, seguindo, vamos falar então um pouquinho sobre a questão da data e o local da escrita. O Carson e o Mu propõem que essa segunda carta possivelmente tenha sido escrita entre 64 e 68, perto do fim da vida de Pedro. A tradição antiga, né, ela vai sugerir que Pedro passou os seus últimos anos em Roma. Então, aqui nós estamos trabalhando tanto a data quanto o local da escrita. Pensando na data da escrita, levando em consideração que Pedro ele foi martirizado sob, né, ou debaixo da autoridade de uma perseguição impetrada pelo imperador Nero, né, por volta de 68, por aí, né? Então, por essa razão que alguns teóricos vão dizer que esta carta, a data dela não pode ser muito, não pode ultrapassar a 68. O Carson, por exemplo, ele chega a datar por volta de 65 depois de Cristo, tá? Então, uma outra sugestão, e aí, se a gente olhar para uma autoria que não seja petrina, né, a gente pode datar, né, como alguns teóricos vão datar, já para o início do segundo século, partindo do pressuposto que essa autoria não é petrina. Mas nós estamos trabalhando a partir das categorias propostas por Carson e Mu, que então tem Pedro como o autor desta carta, logo essa carta foi escrita possivelmente enquanto Pedro estava em Roma, tá? Preso, e um pouco antes da sua morte. Então esse é o contexto relacionado à data e ao local da escrita. Quando a gente pensa, então, agora no que diz respeito aos destinatários desta carta, ou seja, para quem o apóstolo Pedro ele está escrevendo, a gente, então, precisa voltar para o texto e tentar identificar no próprio texto bíblico esse destinatário, e no capítulo. No próprio capítulo 1, nós vamos ver, vou abrir a Bíblia aqui, no capítulo 1 dessa segunda epístola, nós vamos ver que Pedro, ele, de certa forma, identifica os seus leitores, quando ele diz que há aqueles que, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Então percebam
que, diferente dos destinatários da primeira carta, onde Pedro trabalha algumas regiões da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, né? Aqui ele não trabalha, ele não identifica os seus destinatários a partir da geografia que eles estão inseridos. Ele identifica os seus destinatários por uma definição teológica, uma identificação teológica. Então, agora ele é mais abrangente ainda, dizendo que essa carta está sendo direcionada àqueles que, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. E partindo do pressuposto, além disso, partindo do pressuposto que, como lá no capítulo 3 e no versículo 1 dessa segunda carta, ele alega, ele dá a entender que esta é a segunda carta que ele está escrevendo para esses destinatários, alguns teóricos vão dizer que a primeira carta está se referindo exatamente à primeira carta de Pedro, cujos destinatários foram os irmãos espalhados, né, que vivem, os estrangeiros que vivem na província do Ponto, da Galácia, da Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Por essa razão, essa segunda carta, alguns vão entender que elas também estão sendo direcionadas ao mesmo público-alvo. Só que agora, ao invés de qualificá-los pela geografia que eles estão localizados, ele agora faz uma identificação teológica, né, desses destinatários. Vamos seguir então agora e vamos falar um pouco sobre o propósito desta carta. Então, nós podemos dizer que essa carta possui um duplo propósito, onde o primeiro propósito visa, o apóstolo Pedro, então, visa combater uma heresia, né, que estava, de certa forma, negando a parousia, ou a segunda vinda de Cristo, e promovendo uma ideia equivocada da moralidade cristã, levando ou justificando, né, atos de imoralidade dos seus falsos ensinadores e, consequentemente, fazendo com que alguns membros da igreja entendessem que essa era a forma normal de se viver. Então, Pedro, agora, ele combate essa heresia e, como um segundo propósito, ele então exorta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, destacando a importância de viver de acordo com o conhecimento da verdade, que leva, consequentemente, à santidade. Seguindo, então, vamos abordar os principais temas que são tratados pelo apóstolo Pedro nesta carta. E aí, então, eu destaco 3 desses temas principais. O primeiro é a necessidade do conhecimento verdadeiro. Então, a carta enfatiza a importância do conhecimento verdadeiro de Deus e de Jesus Cristo, contrastando com o conhecimento falso promovido pelos hereges. Logo depois, a carta vai trabalhar a questão escatológica, né? A parousia, a segunda vinda de Jesus, que é, de certa forma, um tema central, né, do discurso de Pedro nesta carta, uma vez que os falsos mestres que estão infiltrados dentro dessa comunidade estavam zombando dessa doutrina, estavam dizendo, né, ou alegando que o dia do Senhor, né, que o dia do julgamento nunca iria acontecer. E aí então Pedro, especificamente no capítulo 2, capítulo 3, Pedro então apresenta os seus argumentos, né, acerca da fé e da confiança de que o juízo de Deus virá, e quando ele vier, os falsos ensinadores, os falsos educadores irão desfrutar, né, irão sofrer as consequências do seu mau ensino. E, por fim, o terceiro tema que
Pedro vai trabalhar é o tema da moralidade cristã. E aí é onde Pedro vai exortar os cristãos a viverem vidas santas, né? Em contraste com o comportamento licencioso dos falsos profetas, dos falsos mestres que estão ensinando aí as suas heresias. Então a ética cristã é vista em Pedro como algo inseparável da doutrina correta. Nesse sentido, então, quando a gente olha especificamente para a estrutura da carta, para como a carta foi pensada e estruturada, a gente tem aí uma divisão bem simples, como logo no começo uma saudação, a seguir vem uma exortação ao crescimento espiritual, né? Onde Pedro então incentiva os crentes a crescerem em virtude e conhecimento, culminando na promessa da entrada no reino eterno. E aí então ele faz então agora no capítulo 2 algumas advertências fortes e firmes contra os falsos mestres, né? Logo depois, no capítulo 3, ele faz uma apresentação da parousia e o fim dos tempos. E no final do capítulo 3, né, também, ele faz a conclusão, onde ele termina com uma exortação final, convocando os irmãos à vigilância e ao crescimento espiritual, né? Bom, quando a gente pensa numa contribuição dessa carta, o Cássio Moon destacam 3 contribuições de 2 de Pedro para a cristandade. A primeira contribuição em primeiro lugar, sua extensa refutação dos falsos mestres nos lembra a respeito da seriedade de se desviar da fé, seja na teologia, seja no aspecto da moralidade. Então, Pedro serve para nós hoje como um alerta a combater, né, a refutar, um convite a refutar os falsos mestres, uma vez que a falsa doutrina, o falso ensinamento, ele pode nos levar ao desvio da fé e a uma imoralidade, conforme nós vemos em Pedro. Em segundo lugar, Pedro aumenta a nossa compreensão da escatologia bíblica por meio do seu ensino construtivo sobre o dia do Senhor, sobre a parousia. Então, Pedro, então, ele nos auxilia e ele nos dá esse complemento teológico, né, do Novo Testamento acerca de alguns dos assuntos relacionados à escatologia. E, por fim, a contribuição extraordinária de Pedro é destacar a importância da memória na vida cristã. Então, Pedro vai trabalhar bastante essa ideia de lembrar, né, dos irmãos resgatarem aquilo que havia sido dito pelos profetas e tudo mais. Vamos então agora, na próxima aula, né, no próximo vídeo, falar um pouco sobre a carta de Judas.